Olá, meus amores, tudo bom? Vamos para o último tipo de fatoração, soma e diferença de cubos. Bom, conforme a gente já viu em aula, a gente já passou resumindo para vocês. Uma soma ou diferença de cubos, ela pode não, ela vai ter esse formatinho aqui. Lembrando que é um formato geral. Ó, atenção, que é cubos no plural. Não é cubo da soma, é soma de cubos. Cubo da soma é um cubo só e uma soma. Aqui tem mais de um cubo. Ele vai ter esse formato, ele já está resolvido. Então, teria mais ou menos esse formato aqui, ó. A ao cubo mais B ao cubo, ou diferença de cubos. A ao cubo menos B ao cubo. Então, eu já tenho números que estão ao cubo. Vai estar com um 3 em cima? Não necessariamente, tá? Se for um número, eu tenho que tirar a raiz cúbica dele, tá bom? Então, a regra a mesma de sempre. Você vê quem está o cubo nas pontas. Quando é soma, você vai fazer o primeiro mais o segundo. Se for diferença, é o primeiro menos o segundo. No primeiro parênteses. No outro parênteses, eu vou ter o inverso. Se aqui é mais, o outro parênteses seria uma diferença. Com quase um quadrado da diferença. Porém, no quadrado da diferença não seria quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui ele não vai ter esse 2 no começo. É só o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então pensa, o cubo, não é? Pensa, A ao cubo. Um A saiu aqui, sobrou quadrado para cá. Então pensa, um sai, sobra o quadrado da diferença no próximo, tá? Que é o quadrado do sinal oposto. Aqui não é diferença? Então o próximo seria um quadrado da soma. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vocês já decoraram essa fala? Só que aqui, pensa, é cubo. Não vai ter esse 2 aqui no meio. É só o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Gente, uma dica para vocês, que eu já dei em outros exemplos, é: você sabe que é cubo da soma, que é soma dos cubos ou diferença de cubos, bota a fórmula primeiro, com A e B, e depois substitui por outros valores, tá? Por exemplo, esse aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui mais básico. X ao cubo menos 8. Então, ao cubo. Ai, não tem. Tem sim. Quem tá ao cubo aqui? Ah, aqui é fácil, é o x, beleza. E aqui, quem tá ao cubo? Que número aqui? Ele vezes ele, 3 vezes daria 8. O 2. Não sei. Então, você fatora. Fatoraria 8 por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como é cubo, é raiz cúbica. Na raiz cúbica, a gente junta de 3 em 3 para ver quem sai da raiz. Ok? Então, aqui seria o 2. Então, o que que eu vou fazer? Ó, foca nisso, tá, gente? Deixa eu pegar o marca-texto. Foca nesses números e nesse sinal aqui primeiro. Então, eu vou pegar o x menos o 2 no primeiro parênteses, vezes. Se esse aqui, ó, vamos lá. O sinal daqui para cá, a gente sempre troca, ó. Aqui troquei, aqui troquei. Então, aqui não era menos? Então, agora seria tipo um quadrado da soma, só que sem o 2. Então, ficaria o quadrado do primeiro mais, não vai ter o duas vezes, o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E você resolve, precisa finalizar. Esse primeiro, letra e número a gente não junta, então eu só copio vezes quadrado primeiro mais. Aqui dá para resolver, ó, x vezes 2, 2x. E aqui, 2 ao quadrado? 4. Resolvi. É isso aqui a minha fatoração. Ah, Pro, mas e se fosse diferença? Vamos colocar aqui, ó. Y ao cubo mais. Diferença não, perdão, adição. Mais 27.
Mesma coisa, a gente olha. Quem tá o cubo aqui? O y. Aqui, que número que é? Quem é a raiz cúbica de 27? 3. Cuidado, na dúvida, fatora. Então, seria o y, o mais e o 3. Então, ficaria y mais 3 vezes. Se aqui é soma ou outro, seria diferença. Então, o quadrado do primeiro menos, não tenho duas vezes, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fecha parênteses. Esse primeiro parênteses a gente sempre só vai copiar, porque não vai dar para resolver. E aqui eu vou ter y ao quadrado copio. Essa aqui resolve y vezes 3, 3y. E aqui 3 ao quadrado, 9. Só isso, gente. É simples assim. Pode acontecer de ter mais de uma letra, de ter expoente diferente. Então, eu vou colocar aqui com expoente diferente. Então, a elevado a 6 menos x elevado a 9y ao cubo. Sabe como eu sei? Porque o expoente é divisível por 3. Se no quadrado você tem que dividir por 2, no cubo você tem que dividir por 3. Então, aqui, quem tá ao cubo? Ó, de novo, raiz cúbica de a elevado a 6. Você vai pegar e dividir por 3 o expoente. Então, ficaria a elevado a 2. Divido o expoente por 3, menos. Ou menos não, esquece. Quem tá ao cubo nessa ponta? O x divide o expoente dele por 3. E o y divide o expoente dele por 3. Dá um y normal. Quem tá ao cubo é o y. Então, esse seria o primeiro, esse seria o segundo. É diferença. Então, vou colocar a quadrado menos x cubo y vezes. Aí, no próximo, se esse é diferença, o outro vai virar soma. O quadrado do primeiro, eu vou por parênteses dentro de parênteses. Gente, eu sei que é horrível. Certo? É por colchete, vai. Quadrado do primeiro mais, porque é o inverso, aqui é menos, aqui dentro vai ser mais. Não tenho duas vezes, então é o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Para resolver. Ai, odeio verde. Ficou muito feio aqui, vou trocar para vermelho. O primeiro eu só copio, certo? Como eu vou resolver o parênteses, eu vou tirar o colchete e vou deixar parênteses de novo aqui, ó. Como que eu faço potência de potência? O que que eu faço com os expoentes? Multiplico. Então, ficaria 3 vezes 2, 6. Aqui são letras diferentes, então eu só copio todas elas com seu expoente. Se eu tivesse letra igual, era só multiplicar, só somar os expoentes. Aqui, cuidado, hein? É o quadrado desse e o quadrado desse. Então, o quadrado desse, primeiro, multiplica os expoentes deles. 2 vezes 3, 6. No y, o quadrado do y é y ao quadrado mesmo. E acabou-se. Ah, para isso, se tivesse fração, era só fazer o cubo, ver quem tá o cubo, tira a raiz cúbica, faz a potência do de cima e do de baixo, do decimal, igual a gente já fez todos os outros. Ok, amores? E nós ficamos por aqui os nossos casos de fatoração. E agora vocês têm bastante exercício para fazer. Quanto mais a gente faz exercício, mais fácil aquilo fica pra gente, ok? Beijinho, até logo mais.